Olá, você que está acompanhando aqui nossas aulas no canal da Cabocla. A gente hoje vai falar sobre um assunto muito controverso. O assunto é o seguinte: as relações sadomasoquistas. Essa aula, a necessidade dessa aula surgiu a partir de uma questão que está na apostila de filosofia dos meus alunos, que apresenta aí o sadomasoquismo como um modo de funcionamento da sociedade capitalista. E aí eu achei muito oportuno a gente considerar o que é o sadomasoquismo. A palavra sadomasoquismo é formada a partir do nome de um filósofo, que é o Sade. Sade foi um filósofo, se eu não me engano, francês, que em um determinado período da história da França, ali na época do Iluminismo ainda, ele tomou como possível para resolver os problemas de sofrimento da humanidade a prática do sadismo, que é o ato de você causar sofrimento ao outro. E aí o Sade ele realizava isso como um caminho de solução erótica, um caminho de solução erótico, melhor dizendo. Então, o que você considera como sadomasoquismo foi inventado por um filósofo chamado Sade, que propagava a doutrina segundo a qual você pode trazer solução para os sofrimentos do ser humano a partir da prática de impingir sofrimento e ter, nesse ato de impingir sofrimento, uma consideração erótica, ou seja, uma realização sexual de uma pulsão que Freud, criador da psicanálise, vai considerar uma pulsão erótica, ou seja, uma pulsão sexual, uma pulsão de ordem libidinal sexual. E aí o Sade, o que ele considera? Que você sempre, numa relação sexual, sempre na doutrina dele, né, melhor dizendo, você vai ter alguém que impõe sofrimento e outra pessoa que aceita esse sofrimento, que seria a pessoa masoquista. Então você tem duas polaridades, tem uma polaridade. De um lado você tem o sádico, aquele que impõe sofrimento, e do outro masoquista, aquele que recebe o sofrimento. E aí você tem uma relação erótica entre aquele que impõe o sofrimento e aquele que recebe o sofrimento. E aí, para o site, você poderia existir e superar a dor que está relacionada à condição humana a partir de um jogo erótico que tem no sofrimento um caminho de solução para esse sofrimento. Então, a solução da saída do sofrimento da condição humana para o Sade seria você conseguir realizar-se eroticamente, tomando o erotismo como uma relação de sofrimento entre dois ou mais seres. Tem muitos filmes que tomam essa solução, a sádica, como um caminho, de fato, de solução para aquilo que é o sofrimento humano. Não é o nosso caso. Eu considero a saída sádica uma saída que o Freud, inclusive, vai chamar assim também, uma saída perversa. Então, tomando aquilo que a gente considerou, né, a partir da obra de Platão, Filebo, como a métrica dos prazeres e uma dietética para você conseguir, no tempo, realizar a felicidade possível a partir de um equilíbrio dos prazeres, né, justamente do elogio do não excesso dos prazeres, a gente toma a solução sádica como uma falácia. Por quê? Não é que o erotismo não possa ser uma saída para o sofrimento. Muito pelo contrário, quando você tem o Deus, que na obra mais clássica de Platão
que trata do amor, que é o banquete, quando você tem o daimon, né, que é aquele que permite a relação entre homens e mulheres e imortais e deuses, você vai ter justamente um deus, né, que pode não ser tomado como deus. Lá no banquete ele não é um deus, ele é simplesmente um daimon, ou seja, um ser que permite a relação entre mortais e imortais. Aquilo que na Umbanda e no Candomblé talvez a gente possa identificar como, na Umbanda e no Candomblé, um deus, é Exu, né? Exu é um deus que abre os caminhos, ele permite justamente a encruzilhada, o saber e também os saberes que se dão na encruzilhada. E aí, esse Deus, sim, ele é, esse Deus, ou esse daimon, na concepção de Platão, ele é sim capaz de nos facultar um acesso à saída do sofrimento. Mas por quê? Porque ele é um ser que intermedia, né, a relação entre mortais e imortais. E se você habita nesse lugar de realização máxima, né, da mortalidade nossa e da sabedoria, né, que é a sabedoria dos deuses, se você é um mortal que alcança a sabedoria dos deuses, ou a sabedoria dos seres imortais, como o Buda, por exemplo, você alcança o máximo da sabedoria. Então, assim, essa saída que permite uma relação erótica, ela tomada a partir do horizonte grego de pensamento, ela é sim uma saída para o sofrimento humano, porque ela é uma saída justamente para aquilo que nos caracteriza como humanos. Então, você se deixar de ser tomado por uma entidade imortal é você sair da condição de mortalidade, então você ter acesso aí a um mínimo que seja da imortalidade, seja através de uma realização erótica, ou seja, uma realização entre duas entidades de opostos, seja mulher ou homem, seja feminino, masculino, em forma de transgênero. Mas aí o encontro meio mesmo com aquele que constitui no tempo uma mesmidade, ou seja, uma constância, e o outro como aquele que vem rompendo aquilo que se estabeleceria no âmbito da mesmidade, então alteridade. Sobre isso fala Platão na obra Timeu. Por enquanto, a gente só quer colocar aqui que no âmbito das teorias sadomasoquistas, você tem um âmbito de relação sexual que toma como paradigma que o ser humano só pode ser uma entidade elétrica, é como uma enguia, que você bate, ele tem um choque elétrico, e sobre isso fala também Freud, no primeiro texto que ele escreveu depois de Interpretação dos Sonhos, aliás, antes de Interpretação dos Sonhos, que é Projeto para uma Psicologia Científica, e aí ele vai considerar que o ser humano ele tem um âmbito energético, que é um âmbito elétrico, seria como uma enguia elétrica, né? Metáfora, aliás, que surge na obra de Platão, volta e meia, na obra Ion, que Platão vai falar sobre a poesia, ele vai considerar que o poeta ele é como uma enguia elétrica. Também Sócrates vai ser chamado como uma enguia elétrica. E aí você tem uma dimensão energética, de fato, a princípio, né, que seria uma dimensão energética em que o ser humano ele é considerado como um ser elétrico, ou seja, um ser capaz de cura a partir de uma dinâmica elétrica, de eletricidade. O sadomasoquista, ele tem esse âmbito da eletricidade como um solo de funcionamento do erotismo. E aí, o que a gente quer apresentar aqui nessa aula é que esse âmbito energético, ele é limitado. Então, ele é muito estimulante, ele pode ser, inclusive, atrativo para quem não tem muito conhecimento sobre o âmbito que pode o ser humano alcançar a partir da revelação de Deus, a partir das revelações, a gente pode dizer, divinas. Por quê? Porque a partir de Deus, a partir das realizações sagradas, seja a partir das doutrinas cristãs, das doutrinas do Candomblé e da Umbanda,
seja a partir do protestantismo, você tem um âmbito de abertura para o divino, que é a partir da compreensão de que Deus é fonte eterna de luz e de éter. A palavra é grega, éter vai ser uma palavra que Platão vai utilizar no Timeu para dizer justamente sobre essa energia divina que lá no Timeu é dada e funciona a partir do deus Demiurgo, e que depois, nas traduções latinas, vai consumar-se na palavra eternidade. Então, eternidade é uma palavra que nasce a partir do elemento que lá é tido como elemento divino, superior à eletricidade. O éter é justamente aquilo a partir do qual Deus seria feito. Então, o éter é uma energia muito mais abençoada do que a elétrica, e você conseguir alcançar essa energia te faculta aí uma clarividência e uma satisfação muito superior a qualquer satisfação que possa ser obtida a partir de uma relação sadomasoquista. Então, ficamos por aqui hoje. Muito obrigada por estar assistindo. Um beijo no coração. Até mais.